Viver de dividendos é possível? É viável? Quanto que custaria e quanto tempo levaria para você montar uma carteira de investimentos para poder viver de dividendos, ter seus dividendos como uma renda passiva? É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Meu nome é Rafael Cisne, trabalho com investimentos há mais de 20 anos e esse canal aqui é para te ajudar com suas finanças e com os seus investimentos. Bom, muita gente sonha, em viver de dividendos, ter uma segunda renda. O que é dividendos? Você compra ações de uma empresa, essa empresa tem lucro, e divide esse lucro com os seus acionistas através de dividendos e juros sobre capital próprio. Então muita gente escuta que tem milionários e bilionários que vivem de dividendos e que quer construir uma carteira pagadora de dividendos. Então eu queria desmistificar com vocês alguns mitos sobre dividendos e mostrar que talvez o caminho não seja tão fácil como a maioria das pessoas pensam. Bom, para você ter uma ideia, as empresas pagadoras de dividendos hoje no Brasil, elas têm um dividend yield, ou seja, uma remuneração sobre o capital investido. Vamos colocar uma média aí de 6% ao ano de dividendos, tá? Umas um pouco mais, outras um pouco menos. Ou seja, para você ter uma renda, se você tem 100 mil reais investidos em empresas que pagam esses dividendos, significa que você vai receber 6 mil reais por ano, ou seja, aproximadamente 500 reais por mês de dividendos, com um patrimônio investido de 100 mil reais. Então veja que não é tão simples assim. Para a tese de dividendos dar certo, você tem que ser muito resiliente e muito disciplinado. Você vai lá, compra as ações de uma empresa que paga dividendos, e ao receber os dividendos, você tem que o mais rápido possível reinvestir na empresa, comprando mais ações e aumentando assim a sua base de ações pagadoras de dividendos. É assim que seu patrimônio vai crescendo ao longo do tempo. Além de aportes periódicos nas ações, nas compras de ações, você tem que ter o rigor de reinvestir sempre os dividendos até chegar num patrimônio que você consiga gerar dividendos capaz de pagar as suas contas, ou capaz de te dar uma renda passiva, uma renda extra. Então é um processo muito lento, tá? Não é tão simples assim você viver de dividendos. Agora, é possível? Mas o que eu quero falar para vocês é que existe uma diferença entre empresas pagadoras de dividendos e empresas que estão em fase de expansão, em fase de crescimento. Então, muitas vezes, você escolher investimento em empresas que não pagam dividendos é melhor do que empresas pagadoras de dividendos. Por quê? Por que a empresa paga dividendos? A empresa gera lucro, ela não tem muitas opções de expansão de negócio e aí distribui o seu lucro com os acionistas. Vou dar um exemplo. Empresas boas pagadoras de dividendos no Brasil, por exemplo, empresas do setor hidrelétrico, de usinas hidrelétricas, tanto de usinas quanto de transmissão de energia. Por quê? Essas empresas têm contratos pré-definidos e ela não consegue expandir os seus negócios de forma aleatória. Tem um contrato de concessão e ela tem que cumprir aquele contrato. Uma empresa hidrelétrica não dá para ficar construindo usinas o tempo inteiro, não dá para ficar construindo torres de transmissão de energia o tempo inteiro, linhas de transmissão. Então ela tem aquela base geradora de dividendos, aquela usina ou a linha de transmissão, recebe o lucro pelo serviço e distribui o lucro entre os seus acionistas. Então você já tem um fluxo de caixa pré-definido e a empresa não tem uma expansão bem clara ao longo do tempo. Então essas ações das empresas tendem a ficar mais estagnadas, não são ações que vão subir muito ao longo do tempo, sabe? Vão ter inclusive menos oscilação do que outras empresas. Elas sobem menos em períodos de expansão, mas também caem menos em períodos de retração da Bolsa de Valores. Agora, ao contrário disso, tem empresas, por exemplo, do setor de informática, do setor de tecnologia, elas são empresas que estão em ampla expansão, o mercado muda o tempo inteiro, então elas retêm o lucro para poder expandir o próprio negócio. Empresas como o Google, o Facebook, o Twitter, a Tesla nunca pagaram dividendos ou pagam pouquíssimo dividendos. Elas usam o lucro para investir na própria empresa e com isso a empresa sobe
absurdamente. Então, às vezes compensa você ter mais investimentos em empresas desse tipo, que não pagam dividendos, mas que as ações sobem muito mais do que ações de empresas não pagadoras de dividendos. Quero mostrar aqui para vocês aqui, vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, te mostrar essa relação de empresas que pagam dividendos e empresas que não pagam dividendos, para você tomar a decisão e talvez não investir só em empresas que pagam dividendos, mas fazer um mix dos seus investimentos. Então eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, que é o gráfico do Ibovespa, do BOVA11, que é um ETF que representa o Ibovespa, e um outro ETF que é o DIVO11, que é um ETF das empresas melhores pagadoras de dividendos. Esse gráfico aqui, de 2017 para cá, até 2021, ele mostra que o ETF das empresas pagadoras de dividendos foi melhor do que o índice Bovespa. Então, eu acho muito legal para quem está começando a investir nesses ETFs do que montar uma carteira própria de ações. Por quê? Você tem que ter uma carteira diversificada. Então, se você está começando, você precisaria de muito recurso para comprar 10 empresas diferentes. Quando você compra um ETF, que é um fundo, já existem as empresas lá diversificadas para você, e aí você consegue ter uma carteira mais segura e rentável. Outra coisa, quando você começa a investir em empresas pagadoras de dividendos, ou mesmo empresas que não pagam tanto dividendos, o dividendos é pouquinho. Você vê, se você coloca 10 mil reais, você vai receber 60 reais por ano, de dividendos, se for de 6%. Então é difícil até você reaplicar esses proventos. Quando você compra um ETF, os proventos já são reaplicados automaticamente nas empresas na mesma proporção que você colocou o seu dinheiro. Então os ETFs ajudam o investidor nessa questão da reaplicação dos proventos. Algumas pessoas falam que o ETF prefere receber os dividendos, porque o ETF você acaba depois, quando você vende o ETF, você paga imposto de renda. Mas para quem está começando, mesmo com essa questão, eu prefiro muito mais partir inicialmente pela compra de ETFs, como o BOVA11 e o DIVO11, no caso aqui o DIVO11, que é o ETF de empresas que pagam melhores dividendos. Passando aqui no próximo gráfico, vou mudar aqui de 5 anos para 10 anos, de 2011 até agora até 2021. Então veja que nesse período o DIVO11, que é o ETF das empresas melhores pagadoras de dividendos, subiu 105% e o Ibovespa apenas 60%, ou seja, houve uma vantagem expressiva de quem compra o DIVO11 ao passo de que trocando o DIVO11 pelo BOVA11. O BOVA11 é o ETF mais conhecido e o mais querido dos investidores, porque ele representa o índice Bovespa. Porém, a gente está vendo aqui por esse gráfico que o DIVO11 ele tem uma rentabilidade histórica bem melhor. E lembrando que as empresas pagam dividendos e nesse ETF os dividendos já são reaplicados nas próprias empresas. Então você não recebe dividendos na sua conta, mas o seu dinheiro vai se valorizando com o tempo. Bom, agora vamos falar de empresas não pagadoras de dividendos. Eu estou mostrando aqui para vocês um gráfico, por exemplo, de uma empresa que foi queridinha do mercado, que chama Magazine Luiza, Magalu, que é a MGLU3. Então perceba que essas linhas aqui de baixo são esses gráficos aqui, do Ibovespa, do Ibovespa e do DIVO11. Então veja que a Magazine Luiza, que é uma empresa que praticamente não paga dividendos, paga muito pouco dividendos, mas ela teve uma expansão tão grande, as suas ações se valorizaram tanto que compensou o não pagamento de dividendos e mais do que isso, as ações se valorizaram muito mais do que empresas que pagam bons dividendos. Então veja que eu separei aqui, nesse período aqui lá de 2015 para cá, a Magazine Luiza se valorizou 3.000%, enquanto o DIVO11 94%, e eu coloquei aqui as melhores empresas pagadoras de dividendos em determinado período aqui no Brasil. Por exemplo, a Cyrela, que ela se valorizou nesse período 85%, e o BOVA11 67%. Então veja que as pessoas ficam procurando empresas que pagam dividendos,
Porém, às vezes a empresa que mais vai crescer, mais vai expandir, mais vai ter as suas ações valorizadas, são empresas que pagam pouquíssimo dividendos, porque ela está em fase de expansão, ela está crescendo pra caramba. Então veja que nesse período aqui, se a gente considerar esse pico aqui, ó, da Magazine Luiza, ela se valorizou 7.500%, né, num período aí de menos de 10 anos, enquanto o Ibovespa na faixa ali dos 80%, 90%, o Ibovespa 67% na verdade, e o Divo 11 94%. Então é muito melhor você diversificar a sua carteira em empresas que não são tão boas pagadoras de dividendos, mas que têm um crescimento absurdo e que você pode ganhar com esse crescimento. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês de empresas americanas, esses dividendo yield aqui que estão em vermelhinho, são empresas que nos últimos 10 anos não pagaram dividendos ou até mesmo nunca pagaram dividendos. São empresas conhecidas como a Amazon, o Alphabet, que é a empresa dona do Google, o Facebook, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, a Tesla, o PayPal, o Adobe e a Netflix. São empresas que não pagaram dividendos nos últimos 10 anos ou nunca pagaram dividendos aos seus acionistas. Porém, todas elas, o que elas têm em comum, são empresas conhecidas no mundo inteiro e que em determinado momento da vida delas, elas subiram aproximadamente 10.000% em 10 anos. Então você veja que você compensou muito mais o não pagamento de dividendos pela expansão das empresas e a valorização das suas ações na Bolsa de Valores. Aqui eu estou mostrando para vocês os dividendos das empresas no Brasil, as melhores empresas aí que pagaram dividendos em determinado período. Então a gente tem aqui a Cyrela, a BB Seguridade, né, a Petrobras Distribuidora lá de gás e biocombustível, a Siderúrgica Nacional, Itaúsa, Qualicorp e assim vai. Então veja que são empresas que não subiram tanto nos últimos anos, mas que pagam bons dividendos. Nessa faixa aí de 7 a 10% ao ano. Então vamos supor que empresas que pagaram 10% de dividendos, você precisaria ter 100 mil investidos para ter 10 mil reais de dividendos por ano, que daria menos de R$1.000 por mês. Então veja que não é tão fácil viver de dividendos e criar uma carteira pagadora de dividendos. Sim uma forma de investir. São empresas às vezes que têm mais segurança porque já estão consolidadas, mas tem pouca expansão nos seus mercados. Então vale a pena você ter um pouquinho de carteira de dividendos e um pouquinho de carteira de empresas que podem crescer muito e valorizar o seu dinheiro muito mais rápido do que uma carteira de dividendos. Então aqui eu estou mostrando para vocês aqui a análise de Magazine Luiza, mostrando que ao contrário de empresas que pagam 10%, 6, 7, 8, 10% de dividendos ao ano, a Magazine Luiza ela pagou nesse período aqui apenas 0,4%, ou seja, muito menor do que as empresas pagadoras de dividendos, porém as suas ações se valorizaram mais de 3.000% no período aí de 10 anos. Aqui eu estou mostrando para você a composição do BOVA 11 e do Divo 11. Lembrando que o Divo 11 ele deve ter mais de 50 empresas dentro do seu fundo, lá dentro do fundo, e o BOVA 11 aproximadamente 60 empresas. Então você tem ali no BOVA 11 as empresas com mais participação. A Vale, a Petro, o Itaú, a Petrobras, o Banco Bradesco, a Ambev, a B3, a VEG, JBS e Itaúsa. E a composição do Divo 11 ele é bem diferente, porque ele busca realmente as empresas que melhor pagam dividendos. Então tem a Telefônica Brasil, BB Seguridade, Vibra, Engie Brasil, que é de energia, Transmissão Paulista, Santander, CCR, que é de rodovias, o Banco do Brasil, Petrobras, Taesa, Eletrobras, Itaúsa, Semig. Você vê que algumas empresas têm nos dois índices, que o BOVA 11 também tem empresas que pagam dividendos, mas o Divo 11 ele está mais preocupado em colocar dentro desse fundo empresas com melhores possibilidades de pagar dividendos. E como a gente viu graficamente, compensa você ter mais investimentos no Divo 11 do que no BOVA 11. Bom, agora no final só queria deixar aqui um disclaimer, um aviso legal, dizendo que as informações aqui neste vídeo não são indicações de investimentos, foi só um estudo para você se orientar e se basear e ter uma melhor
percepção do que é uma carteira de empresas que pagam dividendos e uma carteira de empresas que não pagam dividendos, mas que tem uma expansão. Então não é indicação de investimentos, não use isso para você tomar decisões de investimento, né? Faça uma consulta um estudo mais detalhado para você ter realmente mais segurança e rentabilidade nos seus investimentos. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, siga aqui o canal, que esse canal tem o objetivo de te ajudar com suas finanças e seus investimentos. E até um próximo vídeo.